Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Depois de um tempo estou de volta no canal e a gente vai falar sobre televisão aqui nesse vídeo. Mais especificamente sobre 3 novelas e a estratégia da Globo. Salve-se quem puder, tá chegando, chegou agora, o último capítulo. Pega, pega, será que vai segurar a audiência? E Império, o que é que tem acontecido com o prolongamento da novela, o esticamento das novelas da TV Globo? Eu conto pra você o que eu tô pensando dessas 3 coisas logo depois da nossa vinheta. A gente começa falando sobre a novela que está finalizando nesse dia de hoje, né? Nesse nosso dia 16 de julho de 2021. Bem, Salve-se quem puder. É uma novela que começou sem tantas pretensões, mas que acabou ganhando o inconsciente do público. E logo depois, aí o que foi que aconteceu, né? Esse inconsciente fez então o consciente mandar numa espécie de comportamento do brasileiro, que passou a ter uma certa preferência por Salve-se quem puder. Bem, essa trinca aí, que toda vez que eu olho, parece mais as meninas superpoderosas. Fala sério, né? Não parece não a Docinho, a Lendinha, não parece não, né? As 3 superpoderosas ali, né? E o macaco doido lá, o macaco louco, enfim, não parece também ser um dos personagens dessa novela? Pois é, toda vez que eu olho, eu lembro das 3 superpoderosas, mas lembro também daquelas lá, 3 espiãs demais, né? Que tinha a Sam e a Close também, enfim, as 3 superpoderosas e do outro lado as 3 super espiãs demais, né? Você lembra desses desenhos? Pois bem, mas aqui, olha, tirando todas essas outras referências que nós temos aí, também essa questão detetivesca, né? Que lembra também a animação, mas vamos lá, olha aqui. Quando a novela estava pegando no rumo mesmo ali, elevando sua audiência, veio a pandemia e estagnou tudo. Então foi necessário tirar a novela do ar, né, assim como outras foram tiradas como Amor de Mãe, e vieram então as reprises, tá? Bem, depois a novela voltou com mais ou menos 2 semanas em que foi reprisado tudo ali, e em seguida entraram os capítulos inéditos que agora chega ao fim nessa nossa sexta-feira, dia 16 de julho. Pessoal, é o seguinte, Salve-se quem puder, é uma novela que acertou por causa do carisma das 3 personagens principais, né? Há uma coisa ali inédita na história original? Não, não há. Mas há uma certa semelhança com uma espécie de dramalhão mexicano, não há não? Olha a quantidade de choro que tem nessa novela. Olha também para a atuação, principalmente nos momentos mais dramáticos da trama, envolvendo a Flávia Alessandra, por exemplo, né? Dá uma olhada também nesses vilões, que embora muito bem entregues, né, pelas personagens, pelos seus autores, né, embora muito bem entregue, por exemplo, o Leopoldo Pacheco fez um vilão sensacional, né? Então, mesmo assim, a gente tem uma lembrança, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, eu tive essa percepção de que, nossa, parece uma novela mexicana que eu tô aqui assistindo, né? Teve esse outro ponto aí. Será que a TV Globo tá, então, aos poucos voltando àqueles dramalhões, né? Aquelas novelas que sejam mais populares, de temáticas um pouco mais simples, né, de compreensão, né, e de trincas ou então de parcerias já manjadas, enfim, porque é preciso conversar mais rapidamente, de maneira mais célere com o público. Enfim, será que a Globo, inclusive, outra pergunta, depois desse período de pandemia em que ela voltar a gravar muita coisa inédita, será que ela vai diminuir também o tamanho das suas novelas? Sim, porque de um lado, gente, quando acerta na novela, parece que a gente não quer que ela acabe nunca, né, de tão boa que é. Mas também quando erra na novela, então quando a novela é mais ou menos, a impressão que a gente tem é que parece que dura a vida inteira, não termina nunca, né? E a gente fica torcendo para que termine logo e dê espaço para outra. Então, eu acho que está na hora da TV Globo parar e pensar seriamente em reduzir. Ela já teve uma redução, as novelas antigas já eram de mais de 200 capítulos, essas mais recentes são 170, 160, por aí. Está na hora de diminuir mais. Acho que novela de 120 capítulos está bom demais, está ótimo, maravilhoso, e nesse momento de streaming aí no mundo inteiro, você consegue inclusive conversar, né, com um público maior, não faz ele ficar sentado na cadeira por tanto tempo e começa a conversar também com a novidade do momento, que não só os streamings, mas a sensação de que você precisa iniciar e finalizar um produto para passar para outro. Não dá para você ficar preso por 150 dias ali no mesmo produto. Enfim, eu espero que tenha uma certa mudança nesse sentido, porque quando a TV Globo muda, as outras emissoras de televisão também mudam. Assim a gente fica pensando o quê? Que mais produções vêm aí, afinal de contas você enxugou os capítulos, mais atores vão poder ser utilizados, inclusive aqueles que estão aí esquecidos há muito tempo, né? E
outras emissoras poderiam contratar mais, já que a TV Globo está contratando por obra, né? Não, salve-se quem puder, gente, chegou a 33 pontos de pico nessa semana, tá? Foi o capítulo em que a personagem da Flávia Alessandra assassinou, né, o marido dela, tá bom? Sim, foi um assassinato. Ah, mas foi por defesa. Tá, foi por defesa, mas foi um assassinato. Inclusive empurrou, né, deu um chute no cara que caiu ali na escadaria. Quer dizer, não exatamente na escadaria, enfim, mas se estatelou no chão. Lembrou muito a Nazaré Tedesco. Então, assim, a novela acabou conversando muito com a outra, né? O que chamou a atenção de originalidade nisso foi que a personagem da Flávia Alessandra, ela faz o quê? Ela entra no elevador, este elevador vai dar justamente um andar acima, justamente no ponto em que ela precisa empurrar o cara, para salvar a própria filha, a aluna, no caso, estaria correndo sério risco ali naquele momento. Bem, em relação à audiência, eu acho que por você ter que requentar tudo e entregar produtos inéditos, a audiência entendeu que sim, né, está aprovado. 33 pontos, bateu 32 no dia de ontem, 30, 32 mais ou menos. Hoje a expectativa de que venha, felizmente, né, depois de muita encheção de linguiça, porque teve sim, tá? Para a resolução do problema envolvendo inclusive a Kira, né? Vai ficar com um personagem ou com outro? Vai ficar com o pai de 2 filhos ou vai ficar com o cara a quem ela prometeu ter 4 filhos, né? E se casar e ser feliz para sempre? Me parece que a resposta pela parte do público já está dada, mas é preciso ver qual foi o desfecho. Afinal de contas, essa novela foi inteiramente gravada, embora tenha algumas cenas que foram duplicadas, né? Ou seja, teve 2 finais para determinados atores, né? Então vamos aguardar para ver o que acontece. No quesito audiência, para mim foi ótimo. A audiência bate ali justamente na meta da Globo. É uma novela que poderia ser revista novamente? Sim, porque ela tem elementos que são atrativos, são atraentes. No caso aí, são elementos que vão para o humor, mas se conversa facilmente com todo tipo de público, que tem um pouquinho de elemento dramático, que tem algumas atuações um pouquinho até caricatas, mas que passam porque a gente que é latino também gosta desse tipo de coisa, tá? Salve-se quem puder, então termina hoje uma sucessão de audiência na Globo. Tá bem, sai, salve-se quem puder, mas entra, pega, pega. Bem, pega, pega, aquela novela que teve o Matheus Solano, teve o Cerrado também lá, teve a Camila também, que fez inclusive a Angel, muito a Globo bateu lá, né? Vai voltar a Angel ou não vai, né? Verdades secretas, né? Vai ou não vai? Acabou, né, batendo o martelo novamente, dizendo, pelo menos por enquanto, que não volta Verdades Secretas, uma espécie de reapresentação da novela para tentar aquecer para Verdades Secretas 2. Bem, o caso é que pega, pega, vai continuar segurando os índices, ou vai segurar, né, os índices de audiência da novela das 7 atual, salve-se quem puder. Gente, geralmente a estreia de uma novela, ela não segura os índices da anterior no seu último capítulo, isso todo mundo sabe. É difícil quando isso acontece, principalmente quando você tem uma espécie de reprise de uma que vem sucedendo uma outra reprise. Eu acho que não, imediatamente não consegue ganhar o público. Os elementos são interessantes, a narrativa também, as ideias interessantes, um grande assalto que deveria acontecer e acontece envolvendo pessoas que estão trabalhando ali também, num famoso hotel luxuoso, enfim, né? A gente tem de pessoas muito simples, pobres, honestos, trabalhadores desonestos também, tem uma espécie de metáfora do Brasil dentro de pega-pega, mas eu acho que não começa tão bem assim. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai fazer com que a gente aqui desmembre diretamente para um outro assunto, né? Império. Por que a novela das 7 tem a ver com o Império? Porque a das 7, ela quando está entregando de maneira explosiva, lá em cima na audiência, o que acontece? O Jornal Nacional consegue segurar aí, né? Tem uma fuga, geralmente, tá? Mas o Jornal Nacional consegue segurar um pouco e a novela Império acaba também segurando um pouco daquela audiência do Jornal Nacional, que já vem um pouco também da grande audiência da novela das 7. Muito bem. Império vem patinando no Ibope, na audiência. Foi a escolha errada. Até a TV Globo sabe que foi a escolha errada. Todo mundo sabe. As paredes do Projac sabe. O estacionamento do Projac sabe. Todo mundo sabe. Porque a novela talvez fosse mais recente. Porque talvez existisse também uma relação entre o Império de Agnaldo Silva e O Sétimo Guardião, de Agnaldo Silva. Foi uma novela que deu problema para todo canto, com os personagens principais, com aqueles que não eram principais, com uma série de situações que aconteceram, né, e que fez, inclusive, com que o Agnaldo Silva terminasse ali, infelizmente, com uma péssima novela para o seu catálogo, ele que é dono de grandes novelas na TV Globo, né? Enfim, mas não deu certo. Agora, então, gente, é o seguinte, Império depende, inclusive, do Jornal Nacional, que depende de pega-pega. Logo, a gente pode dizer que é verdadeiro dizer que Império e Jornal Nacional vão depender de pega-pega. Isso é importante, por quê? Porque nos dias de terça-feira,
que o SBT, né, vai rivalizar com a TV Globo envolvendo ali Libertadores, né, isso vai ter uma briga um pouco mais acirrada, dependendo da audiência de pega-pega. Por quê? O SBT costuma oscilar entre 10 e 12 pontos. Dependendo da situação do jogo, da velocidade do jogo, do quanto interessante é o jogo, o SBT pode bater até 16, 17, 18 pontos, como já aconteceu na Libertadores na edição passada, inclusive antes da final, né? Então a gente vai ter que aguardar para ver se essa situação vai ficar mais acirrada, porque é claro, é notório. E outra coisa que está acontecendo aqui, a Globo percebeu tanto essa rivalidade no SBT, ela sabe que o SBT é uma emissora muito popular, assim como ela também é. E é exatamente por isso ela precisa ficar de olho, porque o SBT conversa mais facilmente com todas as camadas da população quando está transmitindo seus produtos. Basta você ver o Domingo Legal, basta você ver o programa Silvio Santos, que agora está inteiramente reprisado. Basta você ver o programa Eliana, o Domingo Legal consegue, inclusive, várias vezes atingir a liderança aos domingos. O programa Eliana consegue uma audiência expressiva, já chegou a incomodar o Faustão em alguns momentos também. Então existe uma linguagem mais popular ali do SBT. E esse tipo de linguagem popular, eles estão tentando trazer o público de volta, né, na verdade, para o futebol com esta linguagem. A Globo sabe que é forte concorrência, tanto que ela já chegou a perder pela primeira vez nesse horário. E olha, foi um jogo entre Argentina e Colômbia. O jogo foi para os pênaltis. A Argentina passou, a Argentina foi líder em determinados minutos, por mais ou menos 20 minutos de audiência. 20 minutos a audiência mostrava o SBT na frente com Colômbia e Argentina, o jogo que chegou a mais de 13 pontos de pico. Bem, então a Globo tá ligada sim nessa situação, ela sabe que dependendo do produto, como o Jornal Nacional entrega para a novela, ela ou vai ter que ir para o intervalo e submeter a derrotas no horário nobre com seu principal produto, ou então ela vai ter que esticar a novela. E aí é onde a gente entra em mais um ponto que eu acho interessante aqui colocar também, porque muitas pessoas costumam dizer, a audiência do SBT, que pífio, 10, 12, 13, 14 pontos. Se fosse na Globo, tava dando 30, tava dando 40. Gente, ninguém tem uma TV Globo como rival. Esse é o problema. Um ponto é você pegar uma novela que dá 30 pontos de audiência entregando pro futebol. Evidentemente, vai cair. Mas vai cair quando cai, fica nos 22, 23, tá certo? Porque é uma migração, é normal. Outra coisa é você pegar de 5 pontos, de 4 pontos, como já aconteceu, de audiência, e você ter que subir para 12, 13, 14. Ou como na final, por exemplo, da Copa América, que pegou entre 6 e 7 pontos ali, subiu depois para 13 e foi parar nos 22 pontos. E em um momento maior, em 24 de pico, 23,9. Então, assim, tem sim uma disputa ali e a Globo está sendo melhor porque ela está conseguindo esticar a novela, mas não só esticar, ela não está dando intervalo comercial no momento do jogo. Eu já vi o Jornal Nacional com 40 minutos sem comercial, entregando para a novela que fica mais 1 hora sem comercial. Então a TV Globo ela já chegou a ficar com 1h30, 1h40 mais ou menos, sem comercial, porque quando ela sabe que abre o comercial, ela sabe que tem uma natural migração para ver, né? O pessoal quer ver o que é que está passando na outra emissora, fica lá no futebol ou então em outro lugar. A estratégia dela é certa. Não só esticar, né, mas deixar muito tempo ali sem o comercial. No entanto, quando a TV Globo lança mão desse artifício, isso quer dizer que ela vê um grande rival do outro lado. Não se engana, não. O SBT não está de brincadeira. Com a Libertadores, com a Champions League que vem aí, eu acho que vai bater mais ou menos uns 7 pontos inicial aí a Champions, depois pode subir um pouquinho mais, e a briga das emissoras de televisão continua. E eu adoro. Por quê? Porque isso que significa que você está diversificando, está democratizando, está levando produtos de qualidade para outras emissoras de TV, está deixando você avaliar também, por que não? Né? Isso é muito bom para todo mundo. Eu fico por aqui, se você não é inscrito, inscreva-se, mais uma vez estou dizendo, né? Enfim, a gente volta a qualquer momento. Até lá!